esse professor da USP que fala sobre do chimpanzé ao Homo sapiens, ok? Não há dúvida de que, das criaturas existentes no planeta, né, o chimpanzé é o nosso parente mais próximo, né? As estimativas variam muito do que tipo de mutação que você usa, mas as estimativas é que a gente tenha de 95 a 98,5% de similaridade genética com o chimpanzé. Então não há dúvida. Inclusive, isso faz com que eu, que acompanho a evolução humana nos últimos quase 40 anos, né, a gente, na classificação, a gente foi se tornando cada vez mais próximo do chimpanzé, né? Então a gente já foi de famílias distintas, a gente já foi de subfamílias distintas, a gente já foi, agora nós estamos diferenciando no nível de tribo, e de 2 anos para cá estão querendo diferenciar só no nível de subtribo. Só para esclarecer, eu não estou falando de tribo de índio, né? Tribo aqui é um táxon, né? É uma categoria de táxon, né? Então, a cada dia estão nos aproximando mais do chimpanzé. E com essa similaridade genética, não há dúvida de que há. Agora, por outro lado, você olha para as duas criaturas, né? Vamos imaginar que a gente tem aí os tais dos 98% de similaridade, né? Você olha para essas criaturas e essas criaturas, esses 98%, fez um estrago bastante grande, né? Basta olhar para o chimpanzé e basta olhar para a gente. Então o que se pergunta é, como é que com esse nível de similaridade você tem essa grande diferença, né? Exceto fisiologia, assim mesmo, há uma grande diferença em fisiologia reprodutiva, o fato é que a morfologia é completamente diferente, o comportamento é completamente diferente. Como é que você pode explicar, né, essas grandes diferenças com base nesses 2% só de diferença de identidade genética? E aí precisa ter muito cuidado, né? Precisa ter muito cuidado porque essa similaridade ela é calculada em cima dos genes que expressam proteína, né? E como vocês sabem, né, existe no nosso genoma e no genoma do chimpanzé, né, aquilo que a gente chamava até muito recentemente de DNA silencioso ou de DNA lixo, como alguns usavam, ou seja, DNA que não expressa proteína, né? Então é o seguinte, e hoje nós sabemos que não tem nada, não existe esse negócio de DNA lixo. Na verdade, esse DNA que não se expressa em proteína no citoplasma, né, na fabricação de proteína no citoplasma, eles são, na verdade, genes de altíssima hierarquia, porque são eles que controlam os outros genes, né? Então, talvez, quando a gente começar a trabalhar com esses genes de alta hierarquia, esses genes que a gente chama genes controladores, talvez isso mude de figura, né? Porque uma mudança num desses genes de alta hierarquia, uma pequena mudança neles, pode levar a uma grande mudança nos genes expressores, né? Então, precisamos ter cuidado com isso. Para vocês terem uma ideia, como a gente precisa ter cuidado com isso, nós temos com o arroz uma identidade genética de 11%. Nós temos com moluscos, né, uma identidade genética de 40%. Então, alguma coisa está errada aí, né? E nós precisamos descobrir o que está errado aí. Eu acho que é isso. Eu acho que quando nós começarmos a olhar para os genes controladores, esse quadro vai mudar, né? Nós vamos perceber que as pequenas mudanças nos genes controladores é que devem explicar essas grandes diferenças que nós temos com os chimpanzés. De qualquer maneira, mesmo que isso mude, não tem dúvida, é o nosso parente mais próximo na natureza. Muita paz aos meus queridos irmãos
Que o Mestre Jesus abençoe a todos. Mais um estudo do livro A Gênese, capítulo 11. E hoje estudaremos hipóteses sobre a origem do corpo humano e também a encarnação dos espíritos. Eu coloquei aí no grupo do Zap que na próxima semana, dia 30 de setembro, vamos ter um estudo especial na qual eu vou falar sobre a transição planetária e como tem se operado esta transição planetária na transformação da encarnação, ou melhor, essa nova geração de espíritos que estão reencarnando na Terra com um DNA diferenciado, com um cromossomo diferenciado. Então, na semana que vem, vamos ter esse estudo especial que eu vou apresentar em slides, são 23 slides, e nesses slides nós vamos falar sobre esse aprofundamento do capítulo que estudaremos hoje nas próximas semanas, que é a encarnação dos espíritos, não é? Além da encarnação dos espíritos, imigrações dos espíritos, a raça adâmica, a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, que são os próximos capítulos que estudaremos sobre a gênese espiritual. Então, para dar uma boa fundamentação a esse estudo, nós vamos falar sobre a transição planetária e as raças oriundas de outras constelações siderais, espíritos oriundos da região de Órion, da região de Alcione, eles estão reencarnando em massa, e como os engenheiros siderais estão trabalhando na estruturação de um novo corpo humano para a formação dessa nova raça que vai surgir, tá certo? Então, hoje nós vamos ter a hipótese sobre a origem do corpo humano, uma parte da encarnação dos espíritos, e na semana que vem vamos ter essa aula especial que eu vou apresentar slide e depois vou disponibilizar para todos vocês aí no Zap as imagens. Pois bem, Kardec, ao abordar esse item, hipótese sobre a origem do corpo humano, em uma época em que havia muitas especulações, muitas hipóteses, e que hoje a ciência, a antropologia evoluiu muito, a genética evoluiu bastante, hoje a gente tem um olhar diferenciado, mais cauteloso, e que também com algumas hipóteses baseada no maior estudioso da evolução humana, Dr. Walter Neves, da USP. Ele é considerado a maior sumidade na evolução das espécies humanas. Então, quando terminar o estudo de hoje, eu vou disponibilizar um vídeo de 15 minutos para que vocês assistam a aula de Dr. Walter Neves, da USP, ele falando sobre esse ato, se nós temos uma descendência da genética do chimpanzé. Então, Kardec, ele inicia dizendo o seguinte: da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e do macaco, vamos contextualizar aqui, não é? Do macaco que ele está falando, do chimpanzé, concluiriam alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo,
Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Então, Kardec está dizendo que nada há de impossível, nem o que assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macacos, de chimpanzé, tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse estudo, porque quando terminar eu vou colocar o vídeo de Dr. Walter Neves no Zap e vocês vão fazer uma análise, tá certo? Depois vocês vão comentar no grupo do Zap. Forçosamente poucos adiantados que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Vestiu então da pele do macaco, vestiu então da pele do chimpanzé, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro se reveste da pele de certos animais sem deixar de ser homem, não é? Fique bem entendido, olha a observação que Kardec está dizendo, fica bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese. Kardec, em momento algum, não está fazendo afirmação, ele está levantando algumas hipóteses. Fique bem claro, bem entendido que aqui é unicamente uma hipótese, de algum modo posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco ou chimpanzé não implica propriedade entre o seu espírito e o do chimpanzé. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto, não é? Melhoradas os corpos pela procriação, se reproduziriam nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova. De pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu, não é? Ele está falando, eu vou fazer um comentário mais adiante. O espírito macaco, o espírito chimpanzé, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso, para o seu corpo de macaco ou chimpanzé, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvore dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro mode em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Como na natureza, não há transição brusca. É provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferenciem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, tem tanta parecência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança.
Dr. Walter Neves, que é a sumidade mundial no estudo da evolução humana, ele vai dizer que 98% da similaridade genética dos chimpanzés é semelhante à nossa. A carga genética de 98% que compõe a genética do chimpanzé é semelhante à nossa genética, que também é de 98%, não é? Esse capítulo aqui, o que Kardec está querendo nos dizer, e que a gente já estudou em aulas anteriores, que os engenheiros siderais, os engenheiros cósmicos, os geneticistas siderais, essas inteligências, ou seja, essas consciências criadoras, que nós conhecemos como co-criadores em plano maior, são eles que são os geneticistas cósmicos, os engenheiros siderais, que vai ao longo de milhões de anos, porque entre o hominídeo, o primeiro hominídeo, até o Homo sapiens, que somos nós, tem uma linha, na linha do tempo, de 7 milhões de anos. Nesses últimos 7 milhões de anos, esse hominídeo chimpanzé, ele veio no seu processo de evolução. Então nós sabemos, pelos relatos dos espíritos, que esses engenheiros siderais, esses geneticistas, eles vêm mexendo na genética das espécies animais nos seus processos de evolução. À medida que o espírito vai evoluindo moralmente e intelectualmente, ele vai tendo corpos menos grosseiros e vai havendo uma modificação na sua estrutura, vamos dizer assim, morfogenética, no seu corpo biológico vai se tornando diferenciado por conta da transformação moral, ou melhor, da evolução espiritual que o ser vai passando. Então é por isso que na próxima semana nós vamos falar sobre essa transição planetária, a transição da evolução dos corpos, a grande transição, e que eu estava comentando que está chegando uma nova geração de espíritos que estão reencarnando em massa e que está trazendo uma genética diferenciada, bem diferenciada de todos nós, ok? E o nosso amigo Walter, que está aqui na tela, ele vai fazer umas considerações no final, que ele fez uma pesquisa sobre essa questão, ok? Então, o capítulo, o item 17, que fala sobre a encarnação dos espíritos. O espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável o intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. O espírito é uma centelha, o espírito é um clarão, o espírito ele não tem forma, ele é de essência divina, mas para que o espírito possa encarnar e ter corpos biológicos, ele precisa ter, como ele vai dizer aqui, que é semimaterial, esse envoltório, que é o perispírito, é semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal,
que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Essa modificação especial, eu coloquei essa semana aí, eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu botei 2 aulas sobre o perispírito, a função do perispírito, o corpo magnético. O perispírito tem cor, o perispírito tem densidade, o perispírito exala algum odor. Que tipo de aparência nós teremos no mundo espiritual? Será que no mundo espiritual o meu perispírito vai exalar algum odor? Porque aqui na Terra as pessoas soam, não é? Será que o perispírito vai soar? Será que o perispírito ele tem densidade, não é? Vejamos bem. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definindo apreensível pelo pensamento, O espírito, que é o princípio inteligente do universo, é que vai plasmar, vai moldar na sua vestidura, na sua roupa, que é chamado de perispírito. Este perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo biológico que nós habitamos. É o corpo biológico que morre. E o princípio vital vai junto, como nós já estudamos. Mas o espírito, ele é a identidade dessa consciência cósmica, dessa consciência universal. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Esse fluido que compõe o perispírito, ele é retirado do fluido cósmico universal e das energias que circundam o nosso próprio planeta. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, aos quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Serve-lhe de fios condutores, os nervos como os telégrafos, os fluidos elétricos servem de condutor o fio metálico. Quando André Luiz chegou em nosso lar, depois dele passar um período na região do umbral, André Luiz perguntava aos seus conselheiros que objeto era aquele que estava voando. Ele vai chamar de aeróbios. Camilo Botelho Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, ele ficou um período após o suicídio de Camilo. Ele passou um período no Vale dos Suicidas. Depois foi resgatado pela Legião de Maria, pelos Samaritanos de Maria, e levado para uma colônia espiritual na psicosfera de Portugal. E durante o período em que Camilo Botelho viveu nesta colônia espiritual, teve um certo momento que Camilo Botelho e outros grupos de espíritos, todos ex-suicidas, teriam que se deslocar da cidade de Portugal, de Lisboa, da colônia espiritual Servos de Maria, que fica sob a região de Lisboa, e eles seriam trazidos para o estado de São Paulo. Ou seja, esses espíritos
teriam que atravessar o continente, o Oceano Atlântico. Para que a gente vá para Portugal, a gente tem que pegar um avião e são 8 horas e meia de voo. Entre Salvador e Lisboa são 8 horas de viagem de avião pela TAP. Estou fazendo comercial aqui da TAP. Então, esses espíritos, quando Camilo perguntou, e como é que nós, na qualidade de espíritos, vamos nos deslocar para o continente sul-americano? Foi aí que Epaminondas e outros benfeitores disse: vocês ainda não estão preparados para o processo de volitação. Ainda há veículos aqui no plano espiritual que é utilizado para transporte de espíritos que ainda têm o perispírito ainda muito denso, que não tem a capacidade da volitação. André Luiz narra isso. O espírito do irmão Jacó, no livro Voltei, ele também narra essa questão, quando Jacó, nesse livro Voltei, ele se desloca do Brasil para os Estados Unidos pelo processo da volitação. Você só consegue volitar no momento em que você já consegue ter uma leveza espiritual. É no momento que o seu pensamento, que é o espírito, ele manipula, vamos dizer assim, a densidade do seu perispírito e você viaja acima da velocidade da luz. A velocidade do pensamento está acima da velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. O que eu quero dizer que o perispírito é que vai ser esse corpo energético nosso nos nossos primeiros segundos, nos nossos primeiros momentos após a nossa desencarnação. Qual será a minha aparência? Que tipo de densidade eu terei, não é? Que tipo de coloração eu terei? Eu serei identificado pela minha aparência física ou pela minha irradiação espiritual? A irradiação do perispírito. Então, ele vai dizendo no item 18 que quando o espírito tem de encarnar no corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o que liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Ou seja, quando o espírito está no seu processo reencarnatório, e que é narrado no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, e que cada um de nós passamos, só que não temos uma memória espiritual para lembrarmos o momento em que nós, cada um de nós, estávamos nos últimos segundos de se acoplar à forma física, a esse germe que ele diz aqui, não é? Essa força energética, não é? A ligação do espírito com os cromossomos, a forma como cada um de nós, cada um de vocês, no momento em que estávamos conduzindo, será que Aldo lembra? Quando o Aldo começou a conduzir os espermatozoides de seu pai para penetrar no óvulo da mãe, você lembra desse momento, Aldo? Aldo? Você lembra, Reginalva? É claro que nós não vamos lembrar, mas passamos por essa experiência. Então, quando porque é o espírito que vai conduzir, não é? Conforme Hernani Guimarães apresenta naquela tese maravilhosa sobre reencarnação e biologia, que é um livro fantástico, eu considero a melhor obra científica sobre a reencarnação e a biologia, de Hernani Guimarães Andrade.
À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta sob a influência do princípio vital e material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermediário do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como a planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Os espíritos vão afirmar que a encarnação ela só se torna completa aos 7 anos de idade, é 7 ou é 14 anos de idade, acho que é 7 anos de idade aproximadamente. Então, esse espírito, que é essa energia, que é esse coágulo de luz, ele tem esta vestimenta que é o perispírito, que é o modelo organizador biológico, como o Hernani Guimarães vai falar. É ele que vai modar geneticamente, cromossomicamente, a nova forma biológica que você vai ter, porque é essa inteligência que vai conduzir. É como se nós fôssemos, o espírito com a sua vestimenta fosse sendo colada naquele quebra-cabeça. Imagine um quebra-cabeça do corpo humano, um bocado de pedacinho de quebra-cabeças, e o espírito, ele vai juntando gradativamente ao longo de 9 meses, ao longo de 7 anos, até que o corpo está totalmente formado. É como se fossem minúsculos quebra-cabeças, porque são aproximadamente 10 trilhões de células. Essas células vão se formando na medida em que o espírito ele vai ligando sob a orientação e a inspeção desses engenheiros espirituais. Nós não temos o médico que acompanha a mulher no pré-natal, não tem um pré-natal, não tem a cesárea natural ou a artificial. Então, se existe isso na medicina terrestre, a medicina espiritual, há espíritos que acompanham desde o momento da concepção até o momento do nascimento, sob a inspeção desses espíritos que trabalham exclusivamente no processo reencarnatório. Então, quando ele diz que, por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo, mantida que era por uma força atuante. Tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unirá, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Isso aqui é muito interessante. Não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Ô James, como é possível ter essa mesma aparência ao desencarnar? Hernani Guimarães de Andrade explica no livro Perispírito, Espírito e Alma, e como Kardec está dizendo aqui. André Luiz também vai dizer isso no livro No Mundo Maior, no momento da desencarnação de um personagem, que no momento que você
Eu falei da teoria aqui do esparadrapo, não foi? Lembra que eu falei do esparadrapo? Na medida que o espírito, o perispírito vai deixando o seu casulo, ele vai retirando essa energia, esse fluido, vai se recompondo em um novo corpo. Esse novo corpo, não é? Que fica aproximadamente a 1 metro de altura, quando deixa de existir vida, vitalidade no corpo, que a matéria é que morre, mas o espírito é que desencarna, se desliga do corpo. Ele vai de célula em célula, os trilhões de células que compõem o nosso corpo humano, vai surgindo um novo corpo espiritual nas mesmas aparências que tínhamos na Terra. E que ela vai ser modificada de acordo com o nosso pensamento. Então, o pensamento é a matriz dessa consciência do ser espiritual. É a consciência que vai moldar a sua aparência, a sua estrutura. O caso de Camilo Botelho, ele suicidou-se. E ele ficou um período no mundo espiritual ainda sentindo o sangramento no seu ouvido, porque ele deu um tiro no seu ouvido, o corpo tombou, e ele ainda iria levar um tempo sangrando no mundo espiritual. E como isso era possível, depois que o corpo tomba, no mundo espiritual, o espírito ainda sentia e via o sangramento, porque isso está num campo, no corpo perispiritual, que é o reflexo do princípio inteligente do universo. Então não pense nós que nós vamos mudar de uma hora para outra. Então você será, no mundo espiritual, o que você é na Terra. A sua aparência no mundo espiritual será o que você sempre pensou ao longo da sua vida. Aquela mulher que, ao longo da sua vida, ao passar pelos homens nas avenidas, os homens diziam, ela parece uma serpente quando anda. Ela levou a vida inteira ouvindo isso. Ela anda como uma serpente. Quando ela passava entre os homens, e os homens maledicentes dizia que aquela mulher andava feito uma serpente. Ela passou a vida inteira dela ouvindo isso, porque ela tinha um corpo volumoso, e ela foi somatizando no seu pensamento que ela andava como uma serpente. E quando ela desencarna, a aparência dela no mundo espiritual, ela vai para a região do umbral, porque ela vai sofrer com a ideoplastia criada por ela mesma ao longo da vida. Sabe que ela levou uma vida você somatizando, eu tenho um corpo de serpente, eu tenho um corpo de serpente. Você vai jogando isso no seu mundo psíquico, no seu mundo mental, e quando você desencarna, você plasma isso no seu perispírito. Ou seja, o perispírito sofre uma alteração e ela vai se apresentar na região do umbral, metade mulher e metade serpente. Essa história foi uma das palestras que Divaldo realizou no Caminho da Rendição, falando da história dessa mulher. Então a nossa aparência no mundo espiritual vai ser o que você está pensando. Não adianta botar batom, não adianta fazer implante de cabelo, não adianta fazer botox. Você será o que você pensa. O pensamento cria a vida que procuramos. Então eu vou ler até o item 20, que eu gostaria de abrir aqui para a participação de todos vocês. Então, eu vou até o item 20. Dado um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até
maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo, provando evidentemente, fica que são os distintos, o princípio vital e o princípio espiritual. Pessoas eminentemente materialistas, fisiológicos, pessoas que sempre teve uma vida desregrada, uma vida à maldade, uma vida à ambição, ao poder, a destruir a humanidade, achar que a vida física é tudo e que não existe outra vida. Muitos desses espíritos, quando desencarnam, foi o que aconteceu com a Covid-19 aqui no Brasil. Muitos espíritos que foram vítimas do coronavírus, a Covid-19, que foram pegos e entraram em desespero total e que criaram aquele alvoroço dentro das clínicas dos hospitais, muitos deles acompanharam a decomposição do corpo no cemitério e ficaram presos às vestes em decomposição, porque eram pessoas ainda muito fisiológicas. Então, a sua desencarnação será proporcional ao tipo de vida que você teve na Terra, o tipo de padrão mental, os seus padrões, as suas ações, as suas atitudes ao longo de uma vida inteira é que vai fazer diferença no momento da sua desencarnação. É por isso que Kardec vai dizer aqui no item 19 que o Espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes é rápida. Para alguns, como Chico Xavier, Irmã Dulce, vamos dizer assim, não é? A desencarnação deles, eles estavam totalmente conscientes. O ser consciente não sofre no momento do fenômeno da desencarnação, que é rápido, é fácil, suave, insensível, como Kardec está dizendo aqui. Ao passo que outras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros e às vezes anos presos ao corpo. Na cidade de Nazaré, interior da Bahia, eu estava em Nazaré. Tem um rio que corta a cidade de Nazaré e tem uma ponte. Tem uma ponte que foi construída pelos escravos no século XIX em Nazaré. E quando nós estávamos atravessando aquela ponte, ao meu lado um amigo nosso começou a relatar mediunicamente o que ele estava vendo. James, você está vendo aqueles dois arcos debaixo daquela ponte ali? Eu te estou vendo. Ainda há escravos presos. Aquele arco. Há escravos ainda que viveram na cidade de Nazaré há mais de 100 anos. Ainda estão escravizados debaixo daquela ponte. Um amigo nosso, ele era espírita. E quando nós íamos aos velórios de amigos nossos espíritas que desencarnou, ele comentava: James, o que me dá mais pavor é quando coloca o caixão na gaveta. Eu tenho uma sensação de que o corpo vai sentir falta de ar. Ele dizia isso. E a gente tivemos ao longo da vida alguns velórios. Ele sempre comentava isso. E eu dizia a ele para que ele tirasse isso da mente.
até que um dia ele desencarna. E quando ele desencarna, ele já desencarnou, já um senhor de idade, eu me lembrei do que ele falava. A minha atitude, a minha ação com os companheiros que estavam ali no velório era de orientação e sustentação espiritual através da prece para o espírito do meu amigo Eridan, que desencarnou há 20 anos atrás. Então, se você pensa assim, você vai ter essas consequências, não é? Então, como ele diz aqui, que a desencarnação é proporcional à sua evolução espiritual. Eu tenho certeza absoluta que a desencarnação de Chico foi pura consciência, ele estava consciente. José Pititinga, o fundador da Federação Espírita da Bahia, ele desencarnou ali no bairro de Nazaré, perto do Hospital Santa Isabel, que ele morava ali. E quando o Pititinga desencarna pela manhã, quando é à tarde, ele já estava na reunião mediúnica. Ele desencarnou pela manhã. O velório foi pela manhã. E quando foi à noite, no mesmo dia, ele já estava dando a comunicação na reunião mediúnica. James, isso é possível para todos? Claro que não. Que aí vai entrar a questão, torna a repetir. Eu vou passar para você, Maria Neuza. De acordo com o nosso procedimento, a nossa evolução. Ok? Eu só vou ler o item 20 aqui e passar para vocês. Um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Há momentos que Kardec fala da desencarnação e da encarnação, não é? Desde que esta é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entre estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. Portanto, a minha amiga Maria Neuza, Bela Neuza, Luiz Antônio, todos nós não lembramos das nossas vidas passadas. Ao véu do esquecimento que é necessário, que não foi o caso de Yogananda, não é? Yogananda esses espíritos do quilate de evolução de Yogananda, ele vai narrar no seu livro Autobiografia de um Yogi, ele acompanhou todo o processo da sua reencarnação, passo a passo, não é? Ele acompanhou. Mas nós, na qualidade de espírito que nós somos, com a nossa consciência atual, essa consciência ainda de muitas criaturas humanas, uma consciência mesquinha, uma consciência de hipocrisia, uma consciência de maldade, uma consciência que vibra nos padrões mais baixos e que nós estamos nos esforçando para melhorarmos, não nos permite até esta autoconsciência no momento do fenômeno da desencarnação. Como dizia André Luiz, há tempo de nascer como há tempo de morrer. Então agora eu vou passar para vocês. Maria Neuza quer perguntar e depois eu passo aí para Walter. Não só perguntar, não. Boa noite, meus irmãos. É falando sobre Chico mesmo, que quando ele estava para desencarnar, ele queria que o mundo todo estivesse feliz, porque estava tendo dificuldade, né? Ele dizia que a dificuldade o pessoal estava se prendendo e ele não podia ir por causa disso, né? Por causa das pessoas que estavam ao redor deles, né? Aí ele queria que o pessoal estivesse feliz, que se desprendia, né? Aí foi quando o Brasil ganhou e ele desencarnou. Eu soube assim, mais ou menos, né?
Exatamente. Chico preveu, né, que ele desencarnaria no dia em que o povo brasileiro estivesse feliz, e como de fato aconteceu. Então, o momento do velório é um momento de meditação, de oração, mas pelo contrário, muitas pessoas vai falar mal da pessoa que desencarnou e o espírito capta tudo isso, não é? Quando meu pai, me permita a experiência pessoal que eu tive, quando meu pai desencarnou em 95, em dezembro de 95, eu fiz uma oração. A forma como nós vamos desencarnar é a forma como você viveu durante a vida, o que você pensou durante toda a sua vida. Então, meus irmãos, quando Jesus nos ensinou, orai e vigiai sempre, para que a gente sinta-se mais fortalecido. Tereza está perguntando aqui, quer dizer, pelo pensamento, podemos tudo, o negócio é a leveza. Isso mesmo, o negócio é a leveza. Ter um pensamento sempre edificante. O corpo morre e não dá condição de o espírito agir, se relacionar, aprender, ensinar. Claro que sim, né? O espírito... Tem algum microfone aberto aí, viu? O espírito... É que eu estava querendo relatar uma informação, mas... Pode falar então. Eu estava, quando você questionou referente da gente não lembrar, eu não sei se foi impressão. Eu já venho com isso há muitos anos mesmo. Porque eu nasci de 6 meses e algumas semanas, né? Não chegou a completar 7 meses, não. 6 meses e 2 semanas ou 3 semanas. E eu lembro que eu estava num lugar escuro, no caso, no ventre da minha mãe, né? Escuro, bem escuro mesmo, isso aí. E que eu estava fazendo força, eu sentia força, porque foi um trauma muito grande. Os médicos, né? Isso minha mãe relata, demoraram de fazer o meu parto. Inclusive, não foi normal, né? Com a cabeçoa, né? Com um pouco meio desproporcional por conta da prematuridade. Então, eu não sei se foi isso, se foi devido a um trauma, que eu tenho essa lembrança inconsciente, mas eu tenho essa lembrança de algo que eu fiz força, algo assim de força, assim, entendeu? Essa pressão, assim, eu sinto isso há muitos anos, há muito tempo. Isso vem registrado em mim, só que, assim, pouco eu comento, eu já comentei assim com minha mãe aqui, que é viva, né, direitinho, já comentei com ela sobre isso, e isso guarda em mim, durante todos esses anos, né, essa impressão do nascimento, do momento da força que traçaria. Eu não sei se como é que estava meu estado de espírito ali, se foi aquele momento de lucidez, esse trauma que foi, de certa forma, conscientemente registrado. Mas eu lembro exatamente do momento. Impressionante, eu fiquei impressionado durante muitos anos com isso. Aí, quando você comentou, veio essa lembrança, né? Mas foi esse momento, mas... Eu diria que um dos momentos mais delicados na nossa vida é o momento do nascimento. O nascimento é algo muito sagrado. O nascimento é o momento mais delicado da existência e risco de vida para o bebê e para a mãe. O momento da passagem, de sair do mundo, desse mundo aquático, desse líquido amniótico que você ficou durante 9 meses, em todo o processo de gestação, o espírito foi acompanhando até um certo momento, ele perde a consciência, a lucidez, e o espírito fica ligado através do seu princípio vital, aquele embrião que vai no seu processo de metamorfose até chegar aos 9 meses. E quando chega o momento dos 9 meses, é o momento da passagem. Esse momento da passagem é algo sagrado. É de uma sagracidade grandiosa, aonde a mãe corre risco de vida e a criança. É o momento em que a mãe está dando à luz
a um ser. Este momento pode deixar na nossa memória genética cicatrizes emocionais que vai reverberar na consciência do espírito. Esse momento da experiência, não é? Eu conheço um caso de uma moça, hoje ela está com 50 anos, ela tinha pavor de cordas. Ela não podia assistir filmes de pessoas sendo enforcadas. Ela, quando era criança, ela não brincava de pular corda, porque ela tinha pavor. Ela dizia que aquela corda, ela sentia como se a corda estivesse sendo apertada no seu pescoço. E aí eu tinha proposto a ela para que ela fizesse uma terapia regressiva, como um trabalho terapêutico, a regressão de memória. E ela fez essa regressão. Quando ela chegou no mundo intrauterino, no momento em que a mãe estava nas últimas semanas de contração, o cordão umbilical estava totalmente enrolado no seu pescoço, e o médico que estava acompanhando o processo, em todo o processo do pré-natal, dizia que ela teria que passar por uma cesárea, porque o cordão umbilical estava totalmente enrolado. A criança, o feto se movia e o cordão começou a pressionar o pescoço da criança. Então, na regressão, foi constatado isso. E ela foi narrando, que ela não sabia. A mãe depois foi que contou para ela que o nascimento dela foi uma gestação de alto risco. Então, não foi experiência de vidas passadas. Foi esse momento da passagem da vida espiritual para a vida material, que é os seus primeiros segundos em que você vai respirar esse ar da terra, e que essa passagem é um momento muito delicado, não é? Então, ela conseguiu curar esse trauma que ela tinha, porque isso ela não sabia, a mãe dela jamais tinha relatado esse fato para ela, e ela acabou descobrindo por conta desse trauma. Esse trauma pode ser no momento da vida intrauterina, como também pode ser de vidas passadas. Você traz esses resquícios da forma como você desencarnou na sua última existência, você traz cicatrizes muito profundas no teu perispírito da última encarnação, e você vai reencarnar trazendo ainda estigmas nesse campo, ok? Aldo está perguntando aqui o seguinte: isto quer dizer que ao envelhecimento o espírito se afasta, porém só parte com a morte do corpo? Eu não entendi aqui direito, Aldo. Deixa eu ler aqui. Isto quer... abra aí o microfone, Aldo. Esclareça aí que eu não entendi aqui não, Aldo. É o seguinte, isso quer dizer que ao envelhecer o espírito se afasta, porém só parte com a morte do corpo. Cara, você tá Com o nosso com envelhecimento, o espírito se afasta, mas porém só parte com a morte do corpo. Não, Aldo, a gente pode envelhecer, né, como a princesa, a rainha Elizabeth, que desencarnou aos 96 anos. A informação que a gente tem aí através da mídia, que foi a morte natural, não é? Foi a morte natural, pelo envelhecimento, não é? O espírito independe de envelhecer ou não. Tem pessoas que desencarnam nova por questões de doenças, como um amigo nosso recentemente, ele teve um infarto fulminante e desencarnou aos 58 anos de idade, não é? Isso independe. Ok. Walter, as suas considerações sobre a hipótese da origem do corpo humano.
Abre o microfone, Walter, tá baixo. Temos duas vertentes. Tá baixo, Walter. Estamos lhe ouvindo muito baixo. Está ouvindo? Pode falar agora. Temos duas vertentes. A vertente principal é que nós não descendemos do macaco. Por quê? Geneticamente, os ossos do macaco e o nosso são completamente diferentes. Além disso, 70% dos macacos têm cauda e não está Não, assim, descoberto eu não disse assim. que algum ser humano Não, o meu não disse assim. tenha cauda. Quando eu saí, botei, puxou. Oi, O baixa aí. microfone está aberto, hein, José? Ah, eu fui passear. Gildete, o microfone está aberto. O microfone está aberto, Gildete. Pode falar, Walter. Agora, segundo Charles Darwin, tem uma parte, digamos assim, verdade, e outra parte é uma conjectura que ele fez de que do famoso olho perdido. Dado que o olho perdido, em realidade, tinha a parte morfológica muito mais igual ao do ser humano. Agora, a parte tem outra vertente que fala da diferença óssea. E tem na verdade, temos a evolução é um olho perdido, que ainda não foi descoberto, mas que existe. Agora, todos parte da, digamos assim, da vertente de similitude só. Ou seja, entre o macaco e o ser humano, eu não tenho nenhum problema em que falem de mim que eu sou macaco, porque em realidade eu estou nem aí, como meu avô falava. Ô, Walter, eu vou disponibilizar a todos o vídeo de 15 minutos que o Walter Neves, esse estudioso da evolução humana, da raça humana, ele fala da questão do elo perdido dentro da história da antropologia humana. Os espíritos vão falar que houve modificações genéticas ao longo de milhões de anos, como eu comentei, não é? Então ele vai dizer que nos últimos 7 milhões de anos houve uma evolução genética do hominídeo até o Homo sapiens, que somos nós. Esse elo perdido que o Walter vai explicar, o próprio Walter, a maior sumidade na área da evolução humana, ele fala do elo perdido e não tem uma explicação, eles não conseguem explicar. É óbvio que eles não conseguem explicar, sabe por quê? Porque o caminho desses cientistas é o caminho de uma visão mecanicista. O caminho
da consciência espiritual é que essa consciência é que atua sobre a evolução genética, a forma humana, esse elo perdido que ele fala, é relatado no livro, Walter, pesquise o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que vai falar sobre a sociologia das raças humanas, e ele vai dizer que a questão do elo perdido foi o momento em que os espíritos, os engenheiros siderais, os geneticistas, estavam trabalhando na elaboração de uma forma humana mais adequada para esses espíritos que estão chegando, oriundo de outras constelações, que foi o caso de Capela, não é? Os imigrantes de outros planetas precisavam ter corpos geneticamente modificados, em que os ufólogos vai dizer que houve interferência dos alienígenas na modificação genética. De fato teve. Os alienígenas espirituais oriundos de outras constelações, esses seres que já atingiram o patamar de alta evolução, que evoluíram em outros mundos, em outros universos, e que estavam sim, de fato, manipulando a genética ao longo desses milhões de anos, para chegar a essa forma. Então, é o que eu vou comentar na semana que vem. Eu peço licença a vocês, que na próxima semana teremos uma aula especial, através de slides ilustrativos, e que nós vamos falar exatamente sobre isso, tá certo? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Eu estou sentindo um poder, porque eu vou ter a apresentação do coral lá no Canteiro, na doutrinária do Canteiro, me lembrei, dia 30. Infelizmente não... Mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Ok? Então, mais alguém? Ah, sim, tem Maria Neuza. Ela quer fazer um relato. É com você, Maria Neuza. O relato do sonho. É rapidinho. Eu sempre, quando eu não assisto só mais, eu assisto, porque normalmente eu tenho o que eu estou falando. Estamos ouvindo, estamos. Viu? Aí, quando eu não assisto durante o dia, eu assisto de madrugada, que eu tenho muito problema de insônia. Aí eu estou assistindo, ouvindo, né? Aí peguei no sono, ouvindo você. Aí quando eu estou pegando no sono, eu começo a sonhar. Eu estava no banheiro e alguém bate. E eu disse, não, eu não posso abrir a porta, porque eu estou aqui, quem será que está uma hora dessa? É tudo escuro. Aí a pessoa pegou alguma coisa, algum objeto, botou na porta, né? Quando eu saísse, eu ia ver a coisa lá que a gente está me entregando. Aí eu abri a porta, quando eu vi, era uma pulseira. Aí eu disse assim, gente, por que botaram essa pulseira aqui? Aí a pessoa voltou e disse assim, foi Jamie Mays que mandou lhe entregar. Eu disse, gente, por que ele não me entregou pessoalmente? Teve que mandar para mim, porque foi um índio que entregou a ele. Me mandou entregar você. Aí eu disse assim, gente, por que isso? Aí você disse assim, não. Aí você disse, não. Aí você aparecia, né? Não, porque ele mandou entregar você e guardar segredo. Aí pronto, aí eu acordei, eu fui na palestra, você já tinha terminado a palestra, foi mais ou menos isso. Aí eu disse, meu Deus, por que será? Eu não estou nem ligada a nada disso. E de repente eu estava ouvindo a palestra, porque normalmente se eu puder assistir logo, eu assisto quando eu estou acordada. E você aí eu sonhei com você, aí foi só isso, viu? E você quebrou o segredo. Hein? Você quebrou o segredo. Por que eu quebrei o segredo? Divulgou aí agora para todo mundo. Mas não é porque eu fiquei assim, né? Por que será que esse
o índio entregou para mim, para ele entregar para mim, né? Mas tinha uma outra pessoa que entregou, entendeu? Aí vou dizer para ele, mas eu tenho muito assim afinidade com o índio, né? Não sei se Neuza, eu sempre digo o seguinte, que o sonho é do sonhador e que o sonho ele tem várias simbologias. O índio, uma pulseira. Você estava assistindo uma aula nossa. Aquela aula foi reverberando no seu mundo mental. Você criou. Isso é uma hipótese, eu não estou afirmando não, é uma hipótese. Você criou clichês mentais. Você juntou a pulseira, que tem algum significado para você, um índio, que é uma identidade que você já tem, você sempre teve essa identidade com o índio, então isso sempre fez parte do seu mundo psíquico, ao longo da sua vida você sempre teve a presença desse índio, e os espíritos, às vezes, muitas das vezes, os espíritos se utilizam das simbologias, das imagens arquivadas no nosso mundo mental para nos dar um recado. Esse é um tipo de sonho. O outro sonho é quando você está fora do corpo físico e você tem contato com o mundo espiritual. De fato, você está no mundo espiritual. E o terceiro sonho é quando você começa a ter lembranças de vidas passadas. Você vê pessoas, você vê locais, você está tendo lembranças de vidas passadas que está arquivada no seu inconsciente profundo. Mas a maioria dos nossos sonhos são sonhos simbólicos, como Jung vai dizer, né? São sonhos simbólicos e que está muito relacionado com o nosso cotidiano, sempre querendo nos sinalizar, dizer alguma coisa, ok? Então... Ok, obrigada. Tereza Bartira está dizendo aqui o seguinte: a pulseira me parece um elo, um vínculo, uma conexão. Não é? Então, como Tereza disse aqui, pode ter várias interpretações. Essa conexão do índio com James, a simbologia de James, a simbologia do índio e a pulseira nessa conexão com você. Não é? Ele o pessoal quer dizer que o senhor parece um índio, é, professor? Não. Ela falou do índio. Walter, viabiliza essa pesquisa, porque eu não estava conseguindo entender muito. Aqui tem muito barulho e eu não entendi muito, mas eu gostaria muito de ler, de ver. Ok, Walter, você coloca lá no grupo do Zap, Walter, e eu vou colocar o vídeo de 15 minutos aí para vocês assistirem